Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês com relação ao segundo livro, tá? Dos detritos aos manuscritos, o caminho de volta aos originais em hebraico, através do fio de Ariadne. E esse segundo livro, basicamente, quais são os objetivos propostos escrevendo esse livro? Primeiro, abrir um debate social, né? Sobre as Bíblias, traduções, os erros de tradução e de traduções ocorridos a partir do grego, do latim para o português, a questão que envolve os textos originais em hebraico, grego e os atuais e lamentáveis, discursos de ódio religiosos, baseados em teologia do ódio, intolerância religiosa e até racismo religioso. Então, dentro desse contexto, a gente precisa descobrir que tudo isso gera e tem, na verdade, uma origem que é o fanatismo, rigorosamente, no sentido literal, pelo entendimento literal dos textos das Bíblias, das traduções, até invenções humanas, o medo como uma forma de doutrinação e controle, inclusive com lavagem cerebral, gerando mortes, gerando problemas sérios que envolvem determinadas seitas espalhadas pelo mundo. E quais são os fatos? Os fatos são históricos, são aqueles fragmentos dos originais, os manuscritos do Mar Morto, a parte que envolve a arqueologia, o manuseio desses textos, a transmissão, a informação, né? Isso tudo confrontado com os diversos interesses que existem hoje, tanto com relação à igreja, aos líderes espirituais, às diversas denominações religiosas, a questão da política ingerindo, imiscuindo, interferindo e até gerando fatos, né, a partir das questões religiosas, o que envolve essa questão dos usos e costumes, né, que é tão discutido, tão falado, que gera inclusive discursos de ódio, os mais cruéis e desumanos, desrespeitosos à dignidade da pessoa humana que nós concebemos, podemos entender no sentido de terem sido criados de uma forma muito errônea, né? E também os interesses financeiros que estão em jogo, que nós não podemos ignorar, que quando se trata de religiões, de denominações, de religiões, enfim, de um modo geral, envolve questão financeira. Nenhuma religião é isenta da questão financeira. O que pode acontecer e tem acontecido é uma interferência do universo econômico, do universo financeiro, sobre a própria doutrina, sobre os próprios princípios, os próprios valores, ficando muito distante daquilo que a gente chama de original, do texto original, da mensagem original, do texto ensinado pelo Messias, cujo objetivo maior é exatamente a evolução da humanidade, espiritualização, espiritualidade, e isso tudo cai por terra, muitas das vezes, infelizmente, a partir de teologia de ódio, intolerância religiosa e outras coisas que são criações, invenções humanas, tudo com um objetivo muito disfarçado, dissimulado daquilo que realmente está por trás dessas questões que são tão visíveis para as pessoas que estão fora da caixa, né? Que eu costumo dizer fora da caixa. O que são pessoas fora da caixa? São pessoas que têm um entendimento claro sobre as culturas diversas existentes, são pessoas que têm uma visão nítida da evolução da humanidade, são pessoas que entendem o que é um contexto, o que é o texto e aquilo que é o pretexto, e fato versus os relatos sobre o texto bíblico produzido por diversas pessoas, né, que não têm acesso muitas das vezes ao contido nos textos originais, não dominam o idioma que envolve os textos originais, não se interessam muitas vezes, então assim atrás de interesses, são interesseiros do texto das Bíblias, mas não estão interessados na realidade daquilo que existe em termos de
Bíblia, né? E aí eu também falo no meu livro sobre esse papel da teologia como um poder extra-textual, é um poder extra-bíblico, onde pessoas se julgam competentes, se analisam e se colocam num pedestal, aonde entendem que já compreendem tudo que está ali nas Escrituras, quando os sábios e os verdadeiros conhecedores nem de longe ousam afirmar tanta bobagem, tanto desconhecimento como a gente observa. Então é importante entender a questão do que é texto original e daquilo que é teologia, são duas coisas distintas. Teologia é a criação humana, texto original não, é aquilo que se refere àquilo que a arqueologia, que a história, que as culturas transmitiram, foram identificados. Hoje existe inclusive artefatos arqueológicos, que esse é um termo de arqueologia bíblica, né? Comprovando determinados aspectos. Tudo isso, e assim, eu faço questão, adoro essa passagem que muitas pessoas citam aí, como se soubessem muita coisa das Escrituras, que é a passagem de Oséias, né? Oséias 4:6, né? Onde as pessoas se jactam, se arvoram na sabedoria em afirmar: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. É verdade. Só que a pessoa que cita essa passagem está sendo desonesta com você. Por quê? Porque ela não lê o versículo até o final. E até o final, no versículo, o porquê do povo ser destruído por falta de conhecimento é atribuído aos sacerdotes que rejeitaram o conhecimento original e ensinam segundo os seus próprios entendimentos, fora da verdade original sagrada. Isso as pessoas não costumam ler até o final e usam só esse pedaço, antes da palavra porquê. Na sua Bíblia em português você vai encontrar isso aí que eu estou dizendo. Então assim, o meu povo é destruído porque falta conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram, os líderes espirituais rejeitaram o verdadeiro ensinamento. E sabe o que mais está escrito? E que por causa disso nem sequer haverá para eles a realidade que a Escritura prevê e garante. E isso se estende aos seus filhos. Então, ouvir pessoas que não leem o versículo até o final é, no mínimo, imprudente e te esconde o que é exatamente que aquela pessoa que está falando. Então, a pessoa que está lendo isso deveria se envergonhar de ler até o final e se julgar conhecedora. Isso é soberba. A soberba, ela é um motivo de queda, tá? Então, essa parte que envolve essa parte chamada hipocrisia religiosa, né? Então, no meu livro eu trato disso, trato de inúmeras questões, falo da história, falo dos fatos, momento a momento. Eu pego decretos do Império Romano que trataram sobre os judeus e sobre os cristãos. Eu coloco o conflito entre a igreja e a sinagoga que decorre desde o século I e um pouco antes até. Coloco também as questões que envolvem a hipocrisia religiosa daqueles que se dizem portadores da verdade, que se dizem representantes legítimos do texto bíblico. Qual o texto? Traduções, né? Vocês estão bem longe do original. Vocês estão longe até em termos de idioma, porque português antes teve latim, antes latim teve grego, antes grego teve hebraico, antes hebraico teve o hebraico fenício, para quem ainda não sabe. Mas quando estudar arqueologia bíblica vai entender. Então, para finalizar, o livro também fala sobre a questão do fundamentalismo cristão, a partir de usos e costumes que nem sequer o Messias ensinou assim, mas Paulo sim. Paulo, que nunca foi um discípulo do Messias, assim disse. Então, o recado final, além do convite à leitura, ao estudo, ao debate, aos fatos, à origem desse fanatismo religioso, desses discursos de ódio desnecessários, intolerantes, desrespeitosos à dignidade da pessoa humana, que atingem indistintamente a sociedade e também a comunidade LGBTQIAPN+, isso sim é um fundamentalismo cristão que está sendo criado no Brasil e em vários lugares no mundo,
a partir de um estudo de Paulo. E quem era Paulo? Sequer foi discípulo do Messias. Se você pegar o que Paulo diz e o que o Messias falou no Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha, no livro a gente explica que é sermão que chama-se discurso na encosta da colina, que é o que tem até hoje em Israel. Né? Então, a partir disso aí, a gente começa a perceber o perigo dessa falsa santidade. Falsa santidade das lideranças, sejam elas quais forem, cristãs, enfim, falta a falsa santidade. Porque a pessoa sobe num púlpito, sobe num palanque, sobe onde quer que queira subir, menos dentro de um terreno que construa a verdade, e lá fica lá esbaforindo os seus discursos de ódio desnecessários, desaprovados pelo Messias, desaprovados pelo Eterno e desaprovados pelo próprio texto que estão usando. Então esse é o ponto, o grande perigo da falsa santidade, da falsa aparência, que querem se mostrar santos, mas são de fato não santos. E bem longe do que é santidade, porque quem está longe da palavra original, já não há santidade mais ali. Tá bom? Esse é o recado rápido e ao mesmo tempo uma conversa com vocês aqui da Maria Antônia, e estou à disposição para vocês e desejo sucesso absoluto com Oséias 4:6 lido até o fim, porque quando você ler até o fim, você vai se separar das falsas lideranças que estão aí oprimindo você e fazendo uma lavagem cerebral sem precedentes na história da humanidade. Tá aí, é isso aí. Um excelente período para vocês, dia, semana, mês, ano, vida com liberdade, sem intolerância religiosa, sem falsas teologias e sem discursos de ódio. Tá bom? Beijo grande. Tchau. Até breve.